Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É nesta alegria de estarmos aqui no santuário do Pai das misericórdias e poder juntos rezar a Ele, entregar a Ele nossas vidas e nossos corações e nos deixarmos ser formados pela Sua palavra de salvação e pelo Seu Espírito Santo, que é o grande protagonista da nossa formação como filhos e filhas de Deus. Vamos ler um trecho do Catecismo, o número 709, falando do Espírito Santo no reino de Deus e no exílio. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, de 5 a 6. Mas, depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo. Ele pertencerá aos pobres segundo o Espírito. Então, nós lendo a história, de fato, Deus fez uma aliança com o povo, deu lá os 10 mandamentos e falou para eles: olha, se vocês permanecerem fiel à minha palavra, eu farei de vocês um reino de sacerdotes e um povo santo. Reino de sacerdotes, quer dizer, aquele povo que está sempre oferecendo a Deus sacrifícios e orações, louvor a Ele, gratidão a Ele, e uma nação santa, um povo distinto dos outros povos, um povo que segue a Deus e que caminha com Ele. Mas, depois de Davi, parece que houve um desvio no reinado, e começaram a pensar como o mundo, a querer viver como o mundo, como muitas vezes acontece, em algumas nações que, de certa forma, querem banir Deus da sua composição, do povo, ou do seu modo de reger, e a tendência mesmo é uma tendência de destruição, como todos os reinos que existiram na face da terra, que não escutaram a Deus, que não obedeceram a Deus, foram exterminados, e povos inteiros que foram eliminados, porque justamente não fizeram a vontade de Deus, quer dizer, não se abriram à escuta dele, e por isso foram dizimados, foram destruídos. E Israel sofre também, assim como a igreja hoje também sofre diante do mundo, porque a igreja tem que ser um sinal para o mundo da presença viva de Deus no seu meio, através do seu povo, dos seus adoradores, dos seus filhos e das suas filhas. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus e vivermos ela dia a dia e praticarmos ela na força do Espírito Santo, nós também poderemos ser eliminados junto com aqueles que não creem em Deus, e que estão fadados a viver um modo completamente contrário daquilo que Deus propõe para nós vivermos. Não é a tendência hoje é querer adequar a fé àquilo que é profano, quer dizer, fora do sagrado ou fora dos planos de Deus, fora daquilo que é a verdade, até mesmo da própria pessoa humana. E se nós não tivermos a luz do Espírito Santo, nós vamos acolhendo tudo que vai aparecendo. E nos descaracterizamos como filhos de Deus. Quando o pecado entra no reinado depois de Davi, e que eles começam a pensar como o mundo, e distanciar Deus, e começar eles a tomarem a decisão, a coisa é uma decadência só. Tanto que os reis acabaram e que eles aguardavam a vinda de um rei futuro, que era o Messias, que de fato veio, mas não para esse mundo. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Meu reino é um reino espiritual, um reino para a vida eterna. Então nós, como membros da igreja,
pertencemos ao reino de Cristo, o reino espiritual de Cristo. Nós estamos aqui, sim, estamos vivendo aqui nesta realidade, nesta cidade, neste país, nesse mundo. É aqui que nós vivemos e somos rodeados de propostas e opções. Mas nós temos uma única opção, que é Deus. Nós somos filhos dele, nós caminhamos com ele, nós vivemos da graça que ele derrama sobre nós. Nós somos cheios do seu Espírito para vivermos a vida nova que Jesus trouxe. Não como mundo, mas como filhos de Deus. Estamos convivendo com todas essas realidades, está ao nosso lado, nós estamos no meio delas, mas não podemos ser como elas. Mas devemos ser aquilo que realmente Deus nos constituiu pelo nosso batismo, pela nossa consagração a Ele. E é o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos leva a viver a vida profunda de intimidade com Deus, de comunhão com Ele. Não é fechamento, não é, cabeça tapada, não é, vamos dizer assim, autossugestão. Não, é uma liberdade. Jesus nos libertou para nós sermos livres e não para sermos escravos. Então, o cristão não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa fechada, tapada, cega, surda, incapaz de raciocinar e de pensar. Não, o cristão ele pensa assim, ele discerne as coisas. Ele sabe o que está do seu lado, ele sabe o que é bom, sabe o que não é bom, o que convém, o que não convém. Então, o cristão não é um débil, né? É uma pessoa inteligente, porque a palavra de Deus nos torna sábios naquilo que é verdadeiro, naquilo que dá sentido da vida e finalidade da vida. Sendo que o pecado e o mundo é na contramão disso tudo. Querem trazer uma avalanche de pecado para dentro da igreja. Ao contrário, pode até trazer, mas para ser liberto dele e não para permanecer aqui. E esse é o povo santo que o Espírito Santo quer formar. É o povo que foi lavado os seus pecados no sangue do Cordeiro. É bem-vindo todo pecador à nossa comunidade de fé, mas desde que venha arrependido dos seus pecados, consciente deles e arrependidos. Aí sim, você será perdoado e vai viver a vida nova que Jesus trouxe. Porque se vier aqui para dentro da igreja para continuar no pecado e querer que o pecado se instale aqui dentro, em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos, porque não quer viver a vida que Deus está oferecendo. Se queres viver a vida que Deus está oferecendo, aqui é o lugar para você vir. Se não queres viver, nem venha, porque já está decidido por você mesmo, né? Eu não quero viver a fé, eu não quero viver os mandamentos de Deus, então não tem o que fazer por você. Nós só podemos dizer, olha, eu lamento muito, mas vai pensar mais na sua vida e decida-se, porque Deus não quer aqui ninguém obrigado e nem nos torna escravos dele, ao contrário, ele nos libertou para sermos livres e não escravos. E só é livre quem foi curado, quem foi lavado no sangue de Jesus. Esse sim é livre. E o Espírito Santo quer realizar em nós essa liberdade. Por isso, a graça de Deus está junto de nós, seja no exílio, ou seja, onde nós estivermos. A graça de Deus, o Espírito Santo está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós, como Jesus mesmo o diz. Vamos agora colocar nas mãos do Pai das Misericórdias as nossas vidas e os nossos corações, entregando a Ele todo o nosso ser, todas as nossas misérias e tudo quanto está no nosso coração, para que Ele, como Pai, nos acolha e nos renove. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre vós, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.